Na física, nós temos por hábito classificar de uma maneira simples, né? Claro, porque essa classificação é ultrapassada hoje, né? Mas, de qualquer maneira, de uma maneira simples, classificamos os materiais entre materiais condutores, né? Aqueles que têm elétrons livres e participam do processo de condução dos materiais, né? De forma que a gente pode gerar uma corrente elétrica no interior de um condutor, né? Os condutores têm algumas características, né? Conduzem bem a corrente elétrica, essa é a principal, né? Mas para a química não é tão importante o conceito de materiais condutores, né? Para a química, o que é importante é o conceito de dielétricos, né? Ah, sim, porque está relacionado a um outro conceito fundamental na química, que é o conceito de dipolo elétrico. Sim, dipolo elétrico das moléculas, por exemplo, né? E, finalmente, o conceito de polarização, que é também fundamental, né? Muito bem. Por que objetos neutros que não são dotados de carga elétrica interagem eletromagneticamente? Essa é uma pergunta bastante curiosa, né? Por que isso? A gente vai explicar isso hoje, né? Agora, para a gente ver esse fenômeno, né, nada como assistir aqui a um pequeno vídeo. Estamos aqui falando de uma propriedade da água, isso mesmo. Neste vídeo utilizaremos canudinhos de refresco, papel toalha, uma bandeja ou reservatório e uma garrafa PET contendo água com uma mangueira ligada a um bico fino de vidro. Iniciamos o experimento posicionando a altura da saída de água, de modo que se forme um filete fino de água com um fluxo laminar. Em seguida, atritamos o canudinho com um papel toalha para gerar troca de cargas entre eles. Dessa forma, o canudinho fica eletrizado ou carregado com cargas estáticas. Aproximando o canudinho eletrizado do filete de água, pode-se observar as forças de atração entre eles, a ponto de fazer com que o fluxo laminar da água se desvie. Esta interação ocorre devido ao campo de forças em torno do canudinho eletrizado, chamado de campo elétrico. Este campo elétrico atua fortemente no filete de água, que é formado por moléculas polares, ou seja, possuem polos elétricos positivo e negativo. Agora, se molharmos o canudinho, veremos que ele será descarregado ou neutralizado, através do contato com o fluxo de água, e assim deixará de atrair o filete. Isso que vimos aqui no vídeo acontece porque a água tem um momento de dipolo elétrico permanente, né? Vamos entender isso. Quando nós temos um momento de dipolo permanente, ele pode experimentar a ação de forças externas com determinadas características e pode também gerar um potencial característico de um dipolo elétrico e um campo elétrico característico de um dipolo elétrico. E é disso que nós vamos falar, não é? Em primeiro lugar, se eu aplicar, como era o caso anterior, o canudinho produz um campo elétrico.
O que o campo elétrico faz? Ele faz com que... Agora eu não estou falando só de moléculas, não, de átomos também, né? Os átomos também se polarizam. As moléculas também, e algumas têm momento de dipolo permanente. Já estão polarizadas, digamos assim, né? O fato é que surge um momento de dipolo elétrico num átomo, né, ou numa molécula, que é caracterizado pelo fato de que as cargas elétricas, né, do núcleo se deslocam ligeiramente e os elétrons se deslocam ligeiramente para a esquerda. O campo elétrico está da esquerda para a direita, como indicado aqui. Consequentemente, o resultado disso é que tanto átomos quanto moléculas podem adquirir, mediante a existência de um campo elétrico externo, um momento de dipolo. E esse momento de dipolo é igual a alfa, que é a polarizabilidade elétrica, né, do átomo vezes o campo elétrico externo aplicado, né? É um material, como nós chamamos nesse caso, de um material linear, porque as coisas às vezes podem ser complicadas, né? E também isotrópicos, né? Esse tipo de material, né? Cujos átomos são tais que o momento de dipolo é proporcional ao campo elétrico aplicado. Muito bem, agora vamos então ao que é momento de dipolo. É simples, né? O que é dipolo? Se refere a duas cargas, né? Dois polos, né? Duas cargas. Uma carga mais que, portanto, a outra carga é de sinal oposto àquela, menos que. Nós definimos um vetor D. Esse vetor D, ele é um vetor, né, que tem início na carga negativa e termina na carga positiva. D. O módulo de D é a distância. É a distância entre as duas cargas, né? Definimos, finalmente, momento de dipolo como sendo igual ao produto da carga. Agora, as duas em módulo têm a mesma carga Q. Então é Q, né? Ou mais Q vezes D. D é esse vetor aqui. Então, o módulo do momento de dipolo elétrico, né, ele é igual a Q vezes D. D é a distância. Essa grandeza é fundamental na realidade, o momento de dipolo. Por quê? Bom, dipolo elétrico, portanto, são duas cargas de sinais contrários, uma próxima da outra. Na verdade, essa é uma exigência que a gente vai fazer, né? Porque dipolo elétrico não é apenas duas cargas de sinais opostos. É quando a gente analisa as consequências de duas cargas elétricas de sinais opostos a distâncias bem grandes, distâncias R muito maior do que a distância entre elas. Aí estamos falando de dipolo. Porque, de outra maneira, são duas cargas, né? Muito bem. Aqui tem umas linhas de campo, né, de um dipolo elétrico. Começam nas cargas positivas e terminam nas cargas negativas, como a gente havia antecipado antes, né? Muito bem. Agora, eu não vou aqui fazer com que a gente deduza essas expressões. Eu vou apenas encaminhar, porque isso aqui dá um pouquinho só de trabalho, que envolve algumas aproximações, não? A ideia é a seguinte: eu tenho aqui o potencial elétrico gerado por duas cargas
de sinais opostos a uma distância. Aqui no caso está 2D, mas o que é importante é a distância aqui, né? O que a gente vai fazer aqui, na verdade, é quando tem D aqui e D aqui. Mas isso não é tão importante para as nossas considerações. Então, veja, eu pego o potencial, eu considero o potencial gerado por duas cargas de sinais opostos, né? Que é fazer uso do princípio da superposição. Aqui eu tenho sinal menos, porque essa carga aqui, né, dessa outra tem sinal menos, né? Ok, e agora o que eu faço? Veja, eu vou fazer uma aproximação. Eu vou considerar o campo gerado por duas cargas num ponto de coordenadas x, y, z, como resultado, né, da existência de duas cargas menos Q e mais Q. Aqui no caso, na verdade, a distância é 2D, mas depois eu vou passar 2D igual a D, né, porque fica mais fácil assim. E agora eu considero distâncias tais que D é muito menor do que X. X é a coordenada do ponto. D é muito menor do que Y e D é muito menor do que Z. Nessas expressões anteriores aqui, na realidade, eu queria chamar a atenção para o fato de que eu coloco as duas cargas ao longo do eixo Z, né? Por isso é que Z', Y' aqui igual a zero, né? E X' aqui igual a zero, né? Então, é bom esclarecer isso. E agora eu faço algumas aproximações, né? Está feito aqui, podem olhar, fazer as continhas, se for o caso, mas eu já vou dar a resposta, né? Veja, está aqui a resposta, né? A resposta é bem simples. Se eu considerar distâncias bem grandes, grande significa o quê? Muito maior do que a distância entre as duas cargas, vale essa aproximação aqui. É uma aproximação, eu sei, que a gente faz uso, né, dessas expansão das funções, né? Mas, de qualquer maneira, dentro de boa aproximação, o potencial gerado por um dipolo elétrico, ele é igual a P escalar R. R é o vetor posição do ponto que eu estou, na verdade, considerando, né? Eu estou determinando o potencial num determinado ponto do espaço. R, o vetor posição, que tem coordenadas x, y, z. Então, é P escalar R dividido por 4πy0, 1 sobre 4πy0, vezes R ao cubo. Olha só, isso é interessante. Eu tenho duas cargas e você diria, elas são de sinais opostos, então elas não vão gerar um campo elétrico. Geram um campo elétrico a grandes distâncias, sim, né? Duas cargas geram um campo elétrico. Só que esse campo elétrico, ele é derivado do potencial V de R, onde V de R é igual a P escalar R. Ou seja, um dipolo elétrico gera um potencial de um dipolo dado por essa expressão. É isso que é fundamental, né? Aí, agora, né, a gente pode utilizar o princípio da superposição, né, e pode determinar o campo elétrico, né, porque o campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial, né, de forma que eu sei, em princípio, determinar, né, o campo elétrico de um dipolo a grandes distâncias. Ele tem mais ou menos essa forma aqui, com Q1 igual a menos Q2. Aqui já está certo, a distância D é a distância entre as duas cargas elétricas, né? Muito bem. Agora, vamos analisar o momento de dipolo de moléculas, né? As moléculas podem ou não ter um momento de dipolo elétrico, né? É claro que para a gente calcular, né, o momento de dipolo elétrico,
né? Muitas vezes, para a gente calcular a polarizabilidade e assim por diante, a gente tem que lançar mão da mecânica quântica e calcular valores esperados, por exemplo, o valor esperado de R. Né? Então, para calcular essas coisas, a gente muitas vezes tem que lançar mão da mecânica quântica. Mas é sabido que você tem moléculas que têm um momento de dipolo permanente. São umas moléculas ditas polares, né? É claro que para as moléculas, né, polares, nós vamos associar a elas um momento de dipolo, claro. Porque polares significam isso, elas têm um momento de dipolo permanente, né? Que acontece por conta da distribuição de cargas elétricas. Vamos ver aqui o caso, por exemplo, da água, né? Muito bem. Então, cada molécula tem, ou não, um momento de dipolo elétrico, mas a água é um bom exemplo, né? É importante lembrar que, no caso do momento de dipolo elétrico de moléculas, né, a gente faz uso de uma unidade conhecida como debye, né? Porque o momento de dipolo elétrico, né, de moléculas é muito pequeno. Ele é medido nessa unidade, que é muito mais adequada. O debye é igual a 10 a menos 29 dividido por 3 coulomb vezes metro, né? Porque veja que aqui nós estamos utilizando o Sistema Internacional de Medidas. Então, coulomb vezes metro, né? Então, veja, no caso da água, tudo se passa como se você tivesse uma carga positiva aqui associada ao átomo de hidrogênio, aqui a do átomo de hidrogênio uma carga positiva e, consequentemente, duas cargas negativas aqui, menos que, digamos, né? De forma que o momento de dipolo da molécula de água é a soma de dois momentos de dipolo, né? O fato é que o momento de dipolo da água, por exemplo, é igual a 1,86 debyes, né? De forma que essa unidade é muito mais utilizada, né? O fato é que se eu tenho moléculas como a molécula da água, né, H2O, com um momento de dipolo, quando eu aplico um campo externo, a gente orienta esses momentos de dipolo elétrico. Ou também pode acontecer dela não ter um momento de dipolo elétrico permanente e surgir, né, uma polarização, né? Aí pode ser tanto do átomo quanto das moléculas. Deslocamento das cargas negativas para uma região e o núcleo, né, que tem uma carga positiva ligeiramente deslocada. Os centros de cargas positivas e negativas deslocados ligeiramente. Então a matéria pode se polarizar, né? O que é polarizar? Se eu tenho aqui, né, uma substância contendo moléculas que têm um momento de dipolo, como esta aqui, se o campo elétrico é igual a zero, a tendência desses momentos de dipolo é deles estarem orientados aleatoriamente, de forma que você não tem efeito, né, muito grande por conta da existência de momentos de dipolo das moléculas da água. Mas se eu colocar um campo elétrico, ficam orientados. Veja só, aqui eu tenho um momento de dipolo orientado desse jeito, aqui um outro orientado desse jeito, e o campo elétrico está descrito aqui, ou nós estamos representando com essa flecha vermelha, de forma que as cargas positivas ficam nessa região. Consequentemente, o que acontece é que o que a gente chama de polarização. O que é polarização? É quando acontece de existir, né, no material um momento de dipolo
que na média antes era igual a zero, agora quando somos momentos de dipolo, nós vamos ter um momento de dipolo resultante dessa soma que é diferente de zero. Numa situação onde eles se distribuem aleatoriamente, esse momento de dipolo é igual a zero. No entanto, quando eu aplico um campo externo, ele se polariza. O que significa isso é que agora a polarização ela é descrita por meio de um vetor, um campo vetorial, conhecido como vetor de polarização. Ora, o que esse vetor de polarização dá? É simples. Se eu considerar um pequeno elemento de volume dentro daquela substância, a água, por exemplo, então, naquele pequeno elemento de volume, nós temos um momento de dipolo dp. É isso, por quê? dp, porque o elemento de volume é dv, pequeno, infinitesimal. Onde dp é o momento de dipolo infinitesimal. Naquele elemento de volume, dp é igual ao vetor polarização, que depende dos pontos do espaço eventualmente. Às vezes a polarização é uniforme, P dV. Né? Então, o problema é, muitas vezes, de determinar a polarização, o que pode ser um problema bastante complexo, na verdade. Mas, de qualquer maneira, no meio material, né, quando você aplica um campo externo, você obtém, então, um campo de polarização no interior do material. E essa polarização, ela me dá a distribuição de momentos de dipolo. Momento de dipolo por unidade de volume. Né? Então, essa é uma grandeza física extremamente importante. E agora, eu posso determinar, já que eu sei o potencial gerado por um momento de dipolo, eu posso calcular o potencial gerado por uma distribuição de momentos de dipolo. Efetuo, então, integrais, né? Mas essas integrais são um pouco difíceis muitas vezes. Né? Mas o fato é que, se eu tenho uma distribuição de momentos de dipolo, eu posso calcular o potencial e depois eu posso calcular o campo elétrico, considerando o gradiente do potencial e tomando o sinal menos. Né? De forma que, se eu tenho uma polarização, eu sei calcular o campo elétrico gerado por essa distribuição de momentos de dipolo elétrico induzidos pelo campo elétrico externo, né? Induzidos, porque sem o campo elétrico externo você não consegue, né, ter uma distribuição de dipolos, porque eles estão orientados aleatoriamente. Né? O campo elétrico externo permite essa orientação. Muito bem. O que a gente vai fazer em seguida, e também não vamos dar os detalhes, é o seguinte. Quando você tem uma distribuição de momentos de dipolo, você pode, para simplificar as coisas, né? Para simplificar as coisas, você pode descrever, né, a eletricidade desses materiais utilizando dois conceitos, só dois conceitos. Né? Então a gente muda toda a complicação que a gente poderia ter, né, por dois conceitos. O primeiro é o seguinte, vamos ao primeiro. Né? O primeiro é que, se eu oriento esses momentos de dipolo, eu tenho essa situação aqui descrita por essa figura. Veja, eu tenho vários momentos de dipolo. Mas veja, o efeito desses dois aqui é basicamente de se anularem. Né? De forma que, ao término e ao cabo, né, o efeito da existência de uma polarização é fazer com que você tenha
uma distribuição de cargas, por exemplo, negativas, nessa superfície e uma distribuição de cargas positivas na outra superfície. De forma que o que você tem são duas distribuições de cargas superficiais na superfície do material. Uma numa superfície, por exemplo, a carga elétrica, digamos que o campo esteja da esquerda para a direita, então as cargas elétricas se concentram nessa superfície e na outra superfície. A distribuição de cargas elétricas era dada por P escalar N. Quem é N? N é a normal à superfície. É normal. Nesse caso, veja, P está para cá, a normal superfície está para cá, consequentemente, essa distribuição de cargas aqui superficial, ela vai ter um sinal negativo naquele exemplo ali, né? Muito bem, mas pode ocorrer, né, de você ter uma distribuição volumétrica de cargas de polarização. Ela ocorre se a polarização não for uniforme, depender de ponto para ponto. A gente pode deduzir, né, não é o caso aqui, né, a partir do princípio de que a carga elétrica total, carga de polarização, aquelas cargas ali que eu indiquei anterior, são cargas de polarização. O fato é que a existência de uma polarização acarreta uma distribuição volumétrica de cargas de polarização, dadas por menos divergente de P, dpx dx mais dpy dy mais dpz dz, com o sinal menos. Então, o efeito da polarização é gerar uma distribuição de cargas de polarização, dado por divergente de P, e cargas na superfície do material. E essas cargas podem ser determinadas, a sua densidade, por sigma igual a P escalar N, como vimos antes, né? O fato é que agora, se a gente calcula o campo elétrico levando em conta a carga, as cargas existentes reais, né, e as cargas de polarização, ou seja, as cargas que resultam do processo de polarização, então nós vamos ter a segunda, ou a lei de Gauss, agora escrita assim. Ou seja, fazendo na realidade, eu passo a distribuição de cargas de polarização para esse lado e eu chamo E mais P sobre ε0, né? Ou ainda ε0 vezes E mais P do vetor deslocamento, é um novo vetor, né? E agora, para alguns materiais, né, eu posso agora também escrever, né, aliás, eu sempre posso escrever, né, uma nova lei de Gauss para o campo D, que envolve só as cargas livres, né? O fato é que, para alguns materiais, eu posso escrever, né, essa aqui é uma constante conhecida como susceptibilidade elétrica, que é a polarização, lembre-se, né, daquilo que a gente havia dito antes, né, sobre a polarizabilidade elétrica, que a polarização ela é proporcional ao campo elétrico, uma constante de proporcionalidade. De forma que a gente chama de 1 mais Q, né, de constante dielétrica, né? E essa constante dielétrica ela é igual a 1 mais Q, né? A gente pode recorrer a uma tabela de constantes dielétricas, mas aqui eu tenho uma coisa curiosíssima. A constante dielétrica da água, por exemplo, é incrível, 80. Metanol, 33, né? Cera de abelha, 2,9. Né? O vácuo, por definição, a constante dielétrica é igual a 1. Né? Ora, o que faz, o que provoca essa constante dielétrica alta? Ora, o que provoca essa constante dielétrica alta é o seguinte.
Se eu tenho um capacitor de placas paralelas, né, que produz no seu interior um campo elétrico, quando eu coloco um material dielétrico entre as placas de um capacitor, o campo elétrico, isso vale sempre, o campo elétrico fica reduzido por um fator 1 sobre K. K é a constante dielétrica. Olha só. Agora a gente começa a entender, né, por que a água é um solvente universal. Por quê? No interior da água, um campo elétrico qualquer, né, que sem a presença da água adquiriria um certo valor, é zero, quando ali está presente a água, esse campo elétrico decresce por um fator 80. 80. Consequentemente, quando você tem ligações iônicas, a força elétrica se reduz entre os íons, claro. A força elétrica se reduz por um fator 80. 80. Então, quando você coloca sal na água, ela passa a conduzir eletricidade. Exatamente. Por quê? Ela separa os íons do cloro e do sódio. Temos agora, dentro da água, íons. Por quê? A água dissolveu, separou os íons. Por quê? Porque o campo elétrico, né, de interação entre íons ficou reduzido drasticamente, né, por um fator 80. Né? É claro que não é muito fácil, né, a gente... Então, vamos ver aqui esse vídeo. Né? Neste experimento usaremos água comum, açúcar, sal, um reservatório de vidro, uma lâmpada incandescente, fios de ligação e eletrodos de cobre amarrados em prendedores de roupas. Iniciamos o experimento ligando a lâmpada em série com os eletrodos, que são afixados no reservatório de vidro. Em seguida, colocamos água no reservatório, mas não notamos nenhuma mudança, pois, apesar de haver passagem de corrente elétrica através da água, ela não é suficiente para acender a lâmpada. Agora, se introduzirmos algumas pitadas de sal e misturarmos a água, percebemos que a lâmpada começa a se acender. Podemos notar também que quanto mais próximo um eletrodo estiver do outro, mais intensa será a luminosidade da lâmpada, pois menor será a resistência elétrica da solução. Se repetirmos o mesmo procedimento trocando o sal pelo açúcar, notamos que a lâmpada não se acende. Mesmo colocando mais açúcar na solução, não há alteração na condutividade elétrica. O sal, ao se dissolver na água, dissocia os átomos de sódio e cloro, fornecendo íons na solução aquosa. Como os íons possuem carga elétrica, são capazes de conduzir a eletricidade. O açúcar também dissolve na água, porém se mantém em moléculas, sem gerar íons em sua solução. Assim, as moléculas de açúcar dissolvidas na água se mantêm neutras,
e não condutores de eletricidade como o sal. Muito bem. Para a gente encerrar, então, a gente quer lembrar que materiais dielétricos são materiais que se polarizam, em geral, sob a ação de um campo elétrico externo, né? Como resultado da polarização, o campo elétrico no interior dos materiais é reduzido, ele se reduz, né? Por um fator dado pela constante dielétrica, né? E isso, então, faz com que a água, por exemplo, tenha propriedades bastante distintas, né, em relação a outros materiais. Então, o conceito aqui relevante é o conceito de dipolo elétrico, de polarização, cargas de polarização e constante dielétrica.